no livro de Romanos, no capítulo 12. Você pode ficar à vontade, pode ficar sentado mesmo, porque não quero invalidar quando as pessoas dizem para você levantar para reverenciar a palavra de Deus. Não é isso, não vou invalidar. Mas eu quero dizer para você que você honra a palavra de Deus muito mais quando você a pratica do que quando você se levanta para ouvir. Aleluia! Vale levantar para ouvir? Sim, vale. Mas quando você a pratica, aí você está honrando muito mais a palavra de Deus. Tenho certeza que aí ela começa a mudar a sua vida, mudar a sua história. Porque o próprio Jesus deixou isso bem claro. Ele disse: bem-aventurado aquele que ouve e pratica. Aleluia! Se não praticarmos, de nada vale. É verdade. Amém, amados? Amém. Todos encontraram? Diz assim, a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 12. A prática da justiça pela renovação do entendimento. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, e o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Aleluia! O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, e abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. E ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, antes, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Uma leitura um pouco extensa, mas é maravilhoso poder ler a palavra do Senhor. Aleluia! Quando a gente lê a palavra e medita nela, e a gente se torna conhecedor da palavra, as pessoas não enganam mais a gente. Porque o mundo está cheio de engano e cheio de astúcia. Lamentavelmente,
muitos usando a palavra de Deus para enganar as pessoas. Isso é muito triste. Mas quando você tem oportunidade de ler, faça isso. Leia e medite na palavra de Deus de dia e de noite. Mas não só isso, a pratique também. E quando você a pratica, aí está toda a diferença. Esse texto aqui, logo no segundo versículo, ele diz: não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes eu ouvi algumas pessoas dizer que Deus não muda. E às vezes isso, quando você começa a ler a palavra de Deus, você começa a perceber que não é assim. Em alguns aspectos, sim, Deus não muda. Mas em muitos, Deus muda. Quer ver? Tem 2 textos que deixam isso bem claro. E poderia enumerar muitos mais textos da palavra de Deus que mostra que Deus, ele muda, dependendo das circunstâncias. Um é aquele texto onde o rei Ezequias estava muito enfermo e o profeta Isaías foi até ele. Deus falou com o profeta Isaías e disse: vai lá e diz para o rei Ezequias pôr a casa dele em ordem, porque ele vai morrer. Ele não vai viver. Chegou o tempo dele, eu vou recolher ele. O profeta Isaías chega para o rei Ezequias, já pensou no leito de morte, ali já estava bem angustiado, certamente. A palavra de Deus diz que ele estava bem enfermo, muito enfermo. Ele vê o profeta chegando. A primeira coisa, quando você vê o nome de Deus chegando, se você não está bem, você pensa assim: pronto, agora vem a cura. Mas para o rei Ezequias não foi bem assim. Quando o profeta Isaías chega para ele e diz: olha, rei, tem uma má notícia para você. Põe tua casa em ordem, porque você vai morrer. Você já pensou, você ouviu uma notícia assim? Ninguém quer ouvir. Nem a respeito de si próprio, nem a respeito de um parente, de um ente querido. E muitas vezes, por que não dizer até daquele vizinho chato que você não vai muito da cara dele. Mas ninguém quer ver morrer. Mas o rei Ezequias, ele ouve do profeta: você certamente morrerá e não viverá. O rei Ezequias, ele não questionou com o profeta Isaías. O rei Ezequias, ele simplesmente vira o rosto contra a parede e diz: Senhor, lembra-te de mim, tenha andado correto diante da tua presença. E nós? Se chegasse o nosso momento, que o profeta chegasse e avisasse a gente: olha, você vai morrer. Como estamos? Como está o nosso crédito diante do Senhor? O rei Ezequias virou o rosto contra a parede e disse: Senhor, lembra-te de mim, tenha andado correto diante de ti. Tem misericórdia, eu não quero morrer. A palavra de Deus diz que Isaías deu o recado e foi embora. Mas quando ele estava ainda no pátio do palácio, Deus fala: Isaías, volta lá. Volta lá. Eu ouvi o clamor do rei Ezequias. Espera ali que eu vou acrescentar 15 anos de vida para ele. Ué? Mas se Deus não muda, ele mudou. Por quê? Porque o rei Ezequias tinha crédito com Deus. Aleluia! Como estão os nossos créditos com Deus?
Nós precisamos analisar os nossos créditos com Deus. Uma outra passagem também, além dessa, Abraão, todo mundo conhece a história de Abraão, nosso pai na fé. Ele teve o filho da promessa, e quando o menino já estava um moço, né? Um moço bonito, forte, Abraão contente, feliz, estava se cumprindo a promessa de Deus, mesmo fora da idade de ter filhos. O Senhor chega para ele e diz: Abraão, o negócio é o seguinte, eu quero que você vá sacrificar para mim. Tá bom, Senhor. Sempre pronto, né? Nosso pai Abraão, sempre prontinho para obedecer à voz do Senhor, homem temente a Deus. Eu confesso, se Deus pedisse para mim, eu não teria coragem. Mas Abraão, ele disse: o que você quer, Senhor? Vai ser um novilho? Vai ser uma ovelha? O que vai ser dessa vez? Ele disse: não quero um novilho. Eu não quero uma ovelha. Eu quero o seu filho. Seu único filho. E aí? Abraão, certamente com o coração partido. Eu não sei se procede, mas eu quero acreditar que ele não contou nem para a esposa. Porque se ele conta para a esposa, ele ia arrumar um baita de problema. Certamente ela ia dizer: não, você enlouqueceu de vez, você não vai fazer isso não. Mas ele pega o menino, ainda o menino ajuda a carregar a lenha, provavelmente, né? Pega os cedros, chega no pé do monte. Quando ele vai subir o monte, ele diz para os servos: vocês fiquem aqui que nós vamos ali adorar e já voltamos. Nessa palavra ele já estava profetizando que ele ia voltar com o menino, porque senão ele ia dizer assim: a gente vai lá e depois eu volto. Mas ele disse: não, nós vamos ali adorar e já voltamos. Aleluia. E vocês conhecem a história. Aleluia, Jesus. Quando ele chega lá, levanta o cutelo para sacrificar o menino. Deus diz: não, peraí, pode parar. Só queria ver até onde você ia, Abraão. Queria ver se você realmente confia em mim. Aleluia. Aleluia. Abraão vira os olhos, vê uma ovelha presa, vai lá, pega aquela ovelha, aquele cordeiro e oferece em sacrifício. Aleluia. Pega o seu filho e com alegria volta para sua casa. E a história continua. Aleluia. E nós estamos aqui. E mais uma vez vemos, lendo a palavra de Deus, com o entendimento que Deus muda. Aleluia. E às vezes tem alguma situação na sua vida que você acha que Deus não muda. Você acha que Deus não é capaz de mudar a tua história? Aleluia. O Deus que criou os céus e a terra. Aleluia. O Deus que fez tantas coisas. Abriu o mar vermelho, impossível. Você consegue acreditar nisso? Que Deus abriu o mar vermelho? Amém? Amém. Você consegue acreditar? Amém. Gente, nós somos um bando de loucos. Nós acreditamos em coisas que parecem impossíveis. Quando precisa para nós, aí nós não acreditamos. Às vezes uma coisa bem mais simples que abrir o mar vermelho. É verdade. Não é verdade? É verdade. Por que a nossa fé é tão miudinha, desse tamanho? Aleluia, é verdade. Nós precisamos alimentar a nossa fé, lendo mais e mais as Escrituras, alimentar a nossa fé para que ela amadureça o suficiente para quando nós tivermos um problema, ter a certeza de que Ele vai agir. Aleluia. Mas nós somos tão pequenos
pode acontecer com todo mundo. Não, comigo não vai acontecer. Por quê? Por que a gente é tão fraquinho assim na fé? Porque a gente não lê a Escritura e não medita nela de dia e de noite. Aleluia. Porque se nós fizéssemos isso, a nossa fé aumentaria. Tem um texto que diz assim, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você precisa de fé? Ouça, leia, medite. Veja quantas coisas que Deus fez. Fez algumas mulheres estéreis terem filhos. Abraão, a Sara teve um filho, Isaac depois também teve uma esposa que também era estéril. Depois de 60 anos ela teve um filho também. Isso vai acrescentando a fé quando você lê isso, quando você ouve isso, né? Quando você medita nisso. Para quando você tiver um pequeno problema, saber que Deus é bom. E Ele não é o Deus lá do passado, o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão. Ele é o nosso Deus, Ele está presente aqui nesse lugar nessa noite. A palavra dele diz assim, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele estaria no meio. E olha, eu vou dizer mais. Abraão não tinha o que nós temos. Aleluia. O Espírito Santo ainda não estava habitando dentro de nós. Não estava habitando dentro de Abraão. Era um tempo diferente, era antes de Cristo. O Espírito Santo veio depois que Cristo foi. Aleluia. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Aleluia. Dentro. Não precisamos procurar Ele fora. Tem até uma canção que diz, vem Espírito Santo, vem. Como nós temos falta de conhecimento. A Bíblia diz assim, meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Aleluia. Porque se nós entendêssemos quando a palavra de Deus nos ensina que o Espírito, nós somos o templo e a morada do Espírito Santo, se nós entendêssemos isso, nós não diríamos, vem Espírito Santo. Nós olharíamos para dentro de nós. E quando nós acharmos Ele dentro de nós, de nada mais nós vamos ter falta. Aqui, nós lemos uma altura aqui desse texto, que foi lido esta noite, que nós vamos nos contentar com o pouco, não almejando coisas grandiosas. Mas isso só vai acontecer quando temos achado o Espírito Santo dentro de nós. Enquanto não achamos Ele dentro de nós, os nossos olhos parecem um abismo, nunca se fartam. A gente procura mais, quer mais. Se a gente tem um carro, a gente quer 2. Se a gente tem um carro, a gente quer um mais novo. Se a gente tem uma casa, a gente quer 2. A gente não se conforma. Mas nós precisamos amadurecer e buscar mais o conhecimento de Deus. Ler mais essa palavra, meditar mais nela, de dia e de noite. Quando nós fizermos dessa maneira, a nossa vida começa a ficar diferente. Aleluia. A palavra de Deus, ela nos chama para nós morrermos. E nós procuramos, nós viemos à igreja e fizemos campanha para ter vida. Aleluia. Mas a palavra de Deus, ela nos convida para morrer. O desejo de Deus é que essa nossa natureza carnal, ela morra. Que os desejos da carne morram. Porque só assim nós vamos começar a viver as coisas do Espírito, as coisas que são de cima, as coisas que vêm do alto. E não tem como a gente viver as coisas que são do alto enquanto a gente estiver apegado às coisas daqui.
O apóstolo Paulo disse em certa ocasião: estou crucificado com Cristo. E nós precisaríamos trabalhar em nós para nós podermos chegar a esse nível de dizer: estou crucificado com Cristo, crucificado, sou morto. E se eu sou morto, já não tenho mais prazer no que tem aqui na terra. Eu uso de tudo que tem a minha mão, mas não tenho prazer, não tenho ganância, não tenho necessidade. Eu posso, como disse Paulo, eu posso viver com muito, se está na minha mão, porque não desfrutar? Não é pecado ser bem sucedido na vida. Mas, se eu tiver pouco, eu estarei contente com o pouco que tenho. Aleluia. Verdade, Jesus. Te adoramos, Pai. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Glória a ti, Senhor. No livro de Colossenses, no capítulo 3, diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. Já pensou? E muitas vezes nós viemos à igreja fazer campanhas para ganhar coisas, para melhorar, para ficar bem, enquanto a palavra nos convida a morrer. Morrer para as coisas daqui. Quando você entende que o Espírito Santo habita dentro de você, Aleluia. que aqui é só uma passagenzinha de 70, 80 anos, se passar disso, a Bíblia diz que é cansaço e fadiga. Se você entender isso, a tua expectativa para isso aqui acaba. Às vezes eu comento com algumas pessoas que a minha expectativa aqui acabou. A minha expectativa agora é chegar na glória. Aleluia. Glória a Mas eu Deus. não sei quanto tempo que Ele ainda me quer aqui. Eu não sei quanto tempo Ele tem para mim nesta terra. Mas os dias que eu estiver aqui, que seja para a glória dEle, Aleluia. não para mim. A minha expectativa é estar com Ele. Glória a Deus. Aleluia. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Maravilha, não? Aleluia. Mas nós precisamos entender essas coisas. Não buscar fora o que está dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você. Não tem privilégio maior do que esse. Muitas vezes nós esperamos o final de semana ou a quinta-feira para vir adorar o Senhor. Cara, o Espírito Santo mora dentro de você 24 horas por dia. Seja de madrugada, seja de meio-dia, seja no teu trabalho, seja onde você estiver, Ele está dentro de você. Aleluia. Ele está dentro de você. Quando você entende isso, fica mais difícil também de você pecar. Já parou para prestar atenção? Quando você, assim, no começo da minha caminhada cristã, então os pecados que eu queria cometer, nunca perto dos pastores, né? Longe dos irmãos. Não é verdade? Não sei se foi só eu que fiz assim, mas a gente se escondia, né? Fazer isso que eu sei que é errado, mas eu quero fazer, eu escolho fazer. Aí se escondia dos irmãos, se escondia do pastor para fazer. E dele, você se esconde? Ele está dentro de você. É difícil? É impossível você se esconder do Espírito Santo. Aleluia. Aí você vai encontrar aquela força que você não tinha para abandonar aquilo que você precisa abandonar, que você sabe que deve abandonar. Porque você vai ter a certeza, ter o entendimento que Ele está presente
24 horas em você. Aleluia. Eu me lembro de um texto que eu li aqui que diz assim que Jesus estava caminhando com os seus discípulos e eles ficaram um pouquinho mais para trás e daí eles começaram a razoar entre eles: qual de nós que será que é o maior no reino dos céus? Perto do mestre não dá para fazer isso. Eles tiveram que se distanciar. Mas nós não temos, quando nós entendemos que o Espírito Santo habita dentro de nós, não tem mais como você se distanciar. Ah, mas eu errei, irmão, eu pequei. O Espírito Santo não está em mim, está. Ele está triste, mas está. Ele está aborrecido. Ele não aprova algumas coisas que o Elos faz. Mas ele continua aqui. E continua sussurrando: você está errando. Aleluia. E a escolha é minha. De continuar errando ou me corrigir. Ele vai embora? Não, ele fica triste, mas fica sussurrando: filho, para. Até onde você pretende ir com isso que você está fazendo? É para pensarmos. É sério. E se nós entendermos isso, nós vamos nos tornar mais fortes. Porque já sabemos que não estamos mais sozinhos para enfrentar as ciladas, as armadilhas de Satanás. Nós não estamos sozinhos. Ele está conosco, nos fortalecendo. Amém, amados? Amém. Te adoramos, Jesus. Glória a Deus. Vale a pena ler a palavra de Deus. Vale a pena ter o conhecimento. Eu, nessa minha caminhada cristã, eu ouvi tantos meios versículos que as pessoas usam só a parte que lhe interessa. Mas hoje eu tenho lido com mais frequência. Por isso a palavra de Deus mesmo diz, ela diz: crescer no conhecimento e na graça. Não adianta crescer só na graça. Glória a Deus. E nem só no conhecimento. Crescer no conhecimento e na graça. Hoje eu busquei o conhecimento. É mais difícil de alguém me enrolar. Glória a Deus. Com uma frasezinha de para-choque que eu mesmo carreguei no meu carro por muito tempo. Tudo posso naquele que me fortalece. Legal? Vou lá na loja de carro, vou comprar um carro, ganho R$1.000, vou comprar um carro de 1.200, eu posso tudo naquele que me fortalece. Não é assim. O apóstolo Paulo estava dizendo: passei por perseguições, prisões, passei momentos muito ruins, passei momentos bons, tudo posso naquele que me fortalece. Não mudou toda a história? Só usaram a segunda parte do versículo: tudo posso naquele que me fortalece. E venderam ainda, né? E eu comprei. E botei lá no meu carro. E dizia: tudo posso naquele que me fortalece. Será que é assim? Quebrei a cara, né? Acho que foi só eu. Mas é assim, amados. Nós precisamos ler e meditar nessa palavra de dia e de noite. Aleluia. Só assim nós vamos chegar mais próximo das verdades que o Senhor quer que nós conheçamos. Porque o desejo de Deus é que todos se salvem, venham ao conhecimento da verdade. É verdade. Mas não dá só para você ouvir e acreditar no Elos, no José. Ah, ele é um homem de Deus, está falando, está certo. Será? Confira. Não vai ter desculpa. Verdade. Porque você tem na sua mão. Aleluia. Ela não está no fundo do mar, para você dizer: não tem como mergulhar para buscar. Ela não está lá em cima do céu, para você dizer assim: eu não tenho como subir lá para ler a palavra. Ela está na sua mão. Aleluia. E se você não tem uma Bíblia, eu te dou. Provavelmente você tem um celular que dentro dela tem uma Bíblia. Então, não temos mais desculpas. Nós precisamos conhecer essa palavra. Não só de ouvir, mas de nós mergulharmos nela. Gente, uns 10 minutinhos por dia. Vamos lá. Vale a pena.
Vale a pena. Não vai te fortalecer, vai deixar você resistente, vai deixar você invencível, porque você sozinho, o Elos sozinho não é nada, nada, absolutamente nada, mas o Elos e o Espírito Santo junto, nós podemos vencer o inferno, porque a palavra de Deus diz isso. Ainda que eu ande pelo vale de sombra de morte, se Ele está comigo sozinho, se Ele está comigo, eu não temerei mal. Posso me arrepiar todo, posso escutar o rugido do leão, faminto querendo tragar, mas ele não vence. Só o que ele faz é rugir, bramando como um leão. Amém? Antes de encerrar, eu gostaria de dizer algo para os líderes nesta noite. Eu tive um sonho e eu creio muito que foi do Senhor. Se foi, se servir, amém. Se não servir, é só o Elos errando, amém? Eu vou compartilhar. Se servir para alguém, se não servir, é só o Elos errando, porque eu sou um ser humano e foi um sonho, mas ele me incomodou durante 2 dias e eu preciso compartilhar. Eu prefiro errar compartilhando do que errar não fazendo e alguém sofrer com isso por causa de eu ser negligente. Amém? Um breve testemunho antes, testemunho. Um dia eu estava aqui nesta igreja e tinha uma mãe com uma criança no bebê conforto com uma tosse incomum. E o Senhor falou para mim: vai lá e repreende o espírito de morte que está nessa criança. Eu não, Senhor, sou eu. Vai lá e repreende o espírito de morte que está nessa criança. Eu não, Senhor, mas eu, pastora, tem. Vai lá, eu não fui. A pastora desceu do altar, foi lá naquela criança e repreendeu o espírito de morte. Eu ouvi ela orando, repreendendo o espírito de morte. E a criança não morreu. Aleluia. Glória a Deus. Mas pouco tempo antes disso, eu estava em outro lugar, outra igreja, e a mesma cena aconteceu. Vai lá e repreende o espírito de morte, aquela mesma tosse. Então eu sabia que era um espírito de morte. Eu tinha certeza. O Senhor falou: vai lá e repreende. E eu não fui. Não, quem sou eu? Tal, tem o pastor, tem gente aí, tem obreiros. Eu não fui. Naquela noite, aquela criança partiu. Não quero mais ser negligente. Não seja negligente. Se o Senhor falar contigo, é melhor você errar, você passar por não bobalhão, do que você. É melhor você entregar aquilo. Se errou, errou. Nós somos humanos. Ele não erra. Vou compartilhar o que eu tive. Eu vi um ser, era um cão, e um bichinho, parecido com um gato, alguma coisa assim. Era um cão daquela marca, raça pastor alemão. E esse pastor alemão, ele foi para perto desse bichinho, tipo, vou espantar, vou tirar esse bicho daqui. Ele não pode ficar aqui. E quando ele chegou perto, que ele foi tocar naquele bicho, aquele bicho soltou umas garras enormes, tipo uma navalha, e cortou a lateral do cão, aqui.
um corte assim. Ficou exposto até os ossos. Abriu, ficou aberto assim, exposto até os ossos. E por 2 dias, eu estou sendo incomodado com esse sonho. No meu entendimento, que me veio durante esses 2 dias, é um líder. Alguém que trabalha na liderança, no ministério. Que foi fazer um trabalho, foi fazer uma obra, e ele subestimou o poder do inimigo, daquele gatinho. Foi alguém que foi fazer um trabalho, foi fazer uma oração para alguém e subestimou o poder do inferno. E foi tocado. Foi tocado quando eu, seguindo o sonho, quando aquele animalzinho portou o cão, o animalzinho se transformou num ser humano, um homem vestido de mulher, e dava uma risada diabólica. Eu entendi que era o inimigo que estava ali. E eu estava no sonho, eu estava num lugar alto, 2 andares, né? E a cena aconteceu lá embaixo. E eu disse para alguém que estava do lado: desce lá e unge a pessoa que sofreu um corte, a cabeça e o corte, para que a pessoa seja sarada. Então eu digo, e mais uma coisa: se é com você, não sei quem é, Deus não me mostra, não me permite saber quem é, procure urgente alguém num nível espiritual menor que você, para ser curado. Para que essa pessoa menor que você no nível espiritual te unja a cabeça e te unja a costela, Adão, Eva. Você está ferido no relacionamento. Se procede meu sonho de Deus, você está ferido no relacionamento. Não procure alguém do mesmo nível que você, procure alguém inferior. E se alguém te procurar e você é inferior àquela pessoa, e você vai orar por essa pessoa, unja a cabeça, unja a costela e fecha a sua boca. Não abra a sua boca, porque senão vai ser cobrado de você. Amém? Amém. Se foi só um sonho de barriga cheia, que os irmãos me perdoem. Mas está transmitido o recado. Eu agradeço imensamente a oportunidade, agradeço por vocês prestarem atenção às minhas palavras, espero que elas tenham vida e produzam frutos na vida de vocês. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus